Olá pessoal, hoje é dia 10 de março de 2021 e nós vamos começar agora a gravação do jogo jogado de hoje. Tá? O pregão acabou de fechar, para cumprir aqui meu compromisso com vocês. Já vou logo apresentando para a gente poder fechar o balanço do dia. Um dia interessante, eu vou mostrar para vocês que eu uso as mesmas técnicas todo dia. O grande barato é você saber o que medir, né? Eu sentia muita dificuldade de fazer isso no início, mas com o tempo você vai se acostumando a olhar para o gráfico e entender o que você precisa medir para você entender para onde o mercado pode ir de acordo com os primeiros movimentos do dia, né? Então, primeiro eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui, todo já pronto, dos estudos que eu fiz hoje durante o dia. E aí eu vou apagar todos e vou construir todos com vocês ao longo do jogo jogado. Eu acho que assim vai ficar mais didático para vocês entenderem exatamente como eu estou fazendo as operações e como vocês podem aprender, né, a utilizar as técnicas que eu utilizo, tá bom? Deixa eu compartilhar logo aqui a minha tela para vocês verem. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do MetaTrader. Eu ainda apanho um pouquinho dessas duas telas aqui. Esse monte de linha aqui, ó, eu vou desfazer, tá? E vou refazê-la junto com vocês. Essas duas eu fiz ontem com vocês no jogo jogado. Se vocês quiserem, podem olhar. O jogo jogado de ontem, vocês vão ver. Eu vou tirar esse Fibonacci, vou tirar esta linha. Eu só não vou tirar esta e essa, que eu vou explicar para vocês depois. Eu vou tirar também, que aí vocês entendem porque que elas estão aqui logo de cara. Se vocês observarem ontem, no jogo jogado de ontem, a primeira coisa que eu fiz do que estava aqui, eu vou colocar na mesma ordem. Eu fiz essa linha. Eu entendi que isso aqui era um canal de alta, né? Cheguei a mostrar para vocês exatamente nessa ordem aqui o desenho, tá? Puxei essa linha para cá, enfim, eu entendi que eu estava no canal de alta. Ontem, no final do dia, inclusive, eu falei para vocês que eu tomei calor aqui, porque eu entendia que daqui ele já subiria para o topo do canal. Estava um pouco enganado, né? Como vocês puderam ver, ele não foi o topo do canal, ele fez uma espécie de uma congestão aqui. Mas hoje de manhã, quando ele abriu em alta, obviamente que eu pensei em compra, né? Mas não deu nem para fazer compra com uma barra desse tamanho, eu não ia comprar o topo dela, né? Não fazia muito sentido. Então eu voltei para um outro desenho que eu tinha deixado ontem, no fim do dia, que era esse fibo aqui. Por que desse fibo aqui? Porque eu ontem falei para vocês que eu esperava uma retração de 50, no mínimo de 50, no máximo até 618. Então eu botei aquela linha que eu tirei daqui. Essa era uma das linhas que eu tinha tirado há pouco e botei aqui de novo, né? Então hoje, né, eu mantive esse fio traçado só para eu ver essa retração de 618, que foi suficiente para mim, eu nem precisava mais dele, tá? Normalmente eu tiro para não ficar poluindo a minha visão, né, do que está acontecendo com o gráfico. Eu prefiro ficar olhando melhor mais os candles, né, do que efetivamente isso daqui. Aí vocês vão se perguntar, mas tinha uma outra linha aqui em cima. Por que dessa linha aqui em cima? A linha que estava aqui em cima era essa, ó. Com esse monte de divisor de período aí vai ficar difícil vocês verem, né? Eu vou tirar aqui isso, depois eu volto. Era este aqui, ó. Esta perna aqui, eu tinha um fio traçado nela aqui. Né? E aí vocês naturalmente vão ver aqui por que eu tinha uma linha aqui. Porque isto aqui é a retração de 618 desta perna de uma hora aqui. Então eu botei aqui. Ok? Também posso apagar esse fio porque eu não preciso mais dele. Então eu já sei que essa aqui é a retração de 618 desta perna.
E esta aqui é a retração de 618 desta perna, né? Perna de descida, retrair até aqui é 618 desta perna. Esta aqui é a retração de descida desta perna de subida aqui. Bom, aí vamos voltar para o gráfico de 5 minutos. Aí vou voltar à divisão de período para vocês entenderem por que das minhas operações hoje. Por que eu estava com aquele monte de linha traçada lá. Hoje eu até tracei mesmo, porque eu tive dificuldade de operar hoje. Eu não sei vocês, mas eu tive dificuldade de operar hoje. Tá? Bom, aí o dia abriu aqui. Quando o dia abriu até aqui e fez esse movimento até aqui, eu falei, pô, eu tenho a minha primeira perna de subida. Aí eu tracei este fibo aqui. É fibo demais? Não, eu já falei para vocês que eu uso um monte de coisa para eu poder ter mais certeza, né? Até porque eu tinha certeza, a gente nunca tem certeza de nada, então eu gosto de confirmar algumas coisas, né? Quando eu vi isto aqui, eu pensei, ele vai retrair até 618 desta perna aqui. E provavelmente vai voltar a subir. E provavelmente vai subir buscando o topo do canal. Eu ainda estava enviesado com isso. Deixa eu botar de cabeça para baixo para vocês entenderem meu raciocínio. Aí vocês vão entender aqui por o 618 certinho aqui, ó. Então, eu passei a ter este... Acho que estava certo, né? Eu inverti agora. Desculpa. Estava certo. De cabeça para baixo eu botei agora. Para vocês não fazerem conta, ó. 618. Ou seja, eu estava neste momento. Quando eu estava até conversando com uma amiga, quando eu estava dando uma espécie de uma orientação técnica para ela, explicando que isso daqui era um topo. E aí eu botei esta linha aqui. Eu não peguei a operação de venda aqui, porque eu ainda estava conversando com ela, eu acabei não entrando na operação aqui. Eu entrei aqui na operação de venda, um pouquinho mais abaixo, mas com mais probabilidade de dar certo. E esperava que o preço viesse até aqui, em 618, quando eu comprei. Né? E fiquei observando. Né? Quando ele chegou aqui em 618, eu realizei a venda daqui até aqui. Né? Eu saí da operação. E aí ele bateu aqui, eu comprei. Quando eu vejo barras muito grandes assim, rápidas, que nem essa daqui, eu não penso em compra. Isso você pode observar que normalmente dá errado. Né? Elas podem ser sim uma barra de ignição, está começando uma grande tendência, mas podem ser também uma armadilha de segunda perna. E as duas foram armadilha de segunda perna. Essa aqui era a segunda perna dessa. E esta aqui era a segunda perna desta. E todas as duas voltaram com força. Então, assim, eu estava vendido aqui, saí aqui. Aqui eu saí por puro instinto. Não tinha nada me dizendo, exceto esse topo anterior aqui, que era para sair aqui. Eu podia até esperar que ele já tivesse indo buscar esse 618 do gráfico da perna de 1 hora, né? Aquela retração da descida. Mas eu falei, não, isso daqui não vai não. Ainda mais do jeito que ele fez. Ele subiu, bateu, largou sombra e já fez uma barra negativa, né? De baixa. Eu falei, não vai subir. Esse negócio aqui vai voltar. E muito provavelmente vai voltar para onde? Para a retração de 618, não mais essa aqui, né? Essa aqui já tinha cumprido o papel dela, na minha opinião. Deve voltar para a retração de 618 lá de baixo. E aí então eu vendi. Ou seja, eu saí daqui e vendi aqui. E fiquei olhando, né, o gráfico fazer isso aqui, ó. Esse aqui, então, deu até vontade de voltar de comprar, porque quando normalmente dá essas lambadas assim, a luz que fez aqui, ele volta. Mas a barra seguinte não reverteu nada, né? Não inverteu, não foi positiva. Eu falei, eu vou esperar. Ela continuou a barra negativa, fez um trade range, vai continuar descendo. Eu fiquei esperando, óbvio, o take profit aqui na retração de 68. Quando ele bateu aqui, eu saí da minha operação de venda, né, que eu tinha feito por aqui, e não entrei em operação de compra. Eu fiquei esperando para ver o que ia acontecer. Até porque eu comecei a ver outra coisa acontecendo, e por isso que vocês viram outra linha aqui. Eu vi
esta descida com esta aqui. E com uma certa simetria, né? Eu pego os mais pontos de contatos, tá? Eu não pego pontas que nem a maioria. Tem gente que vai botar isso aqui, ó, perde todo sentido. Eu pego os pontos de contato, principalmente aqui, ó, que mais toca, mesmo que eu tenha aqui uma sobreposição, não tem problemas, não, tá? O mercado não é tão milimétrico assim, não, tá? Essa linha aqui eu nem tracei exatamente assim, na verdade eu tracei essa linha paralela a essa. Deixa eu botar paralela para vocês entenderem bem como é que eu fiz. Aí, aqui. E aí eu, óbvio, procuro sempre o melhor ponto de conexão entre elas, tá vendo? É melhor esse aqui. Aqui são falsos rompimentos, né? Óbvio que se eu tivesse essa informação aqui bem no início do dia, teria ajudado, né? Mas eu só percebi mais tarde, quando ele já bateu cá embaixo. Aí quando ele bateu cá embaixo, pouquinho abaixo do 618 e deixou esse padrão aqui, ó, isso aqui, eu não opero mais muito assim não, mas ele aconteceu exatamente numa área em que a gente considera uma área importante, né? Uma área de fundos, né? E já era uma região de, de suporte, né? Porque para mim o número tanto 50% quanto 618 são regiões importantes de resistência ou suporte, tá? No caso aqui, suporte. E quando eu vi o preço batendo aqui e deixando este padrão aqui, ó, que tem trader que chama isso daqui de trap, armadilha. Por que armadilha? Eles operam da seguinte maneira, até ampliar para vocês verem bem como funciona. Quando o candle vai numa área desta, no caso aqui suporte, isso funciona igual se fosse ao contrário, numa área de resistência, tá? Aí daria a venda. No caso aqui deu compra. O preço foi numa determinada área, voltou, deixou sombra. E o candle subsequente não veio abaixo desse e rompeu a máxima desse aqui, ó, da compra. Ou seja, aqui ele já deu a ignição de compra, ó. Eu não comprei aqui. Eu esperei mais um pouquinho. Eu comprei aqui. A minha compra foi aqui. Excluir isso aqui, porque não era isso que eu queria, senão vai ficar grande. Era aqui que eu fiz a compra. Vou deixar essa linha aqui. Aí eu tinha alguns motivos para comprar aqui. Primeiro, isso daqui estava batendo na área. Nesta área. Fez o trap. Rompeu a máxima. Eu já poderia estar comprado desde aqui. Mas eu fiquei um pouco inseguro, né? Esperando. Aí ele confirmou o rompimento dessa. Eu falei, vou comprar aqui. Foi a abertura desse candle aqui que eu comprei. Tá bom? Stop na mínima. E deixei subir. E por que eu deixei subir e passar do canal? Ele passou do canal, tentou reverter, não conseguiu entrar de novo no canal, mesmo que ele fez aqui, ó. Eu falei, vai buscar 618 da perna de 1 hora, então eu fiquei esperando. A minha saída foi aqui, porque aqui ele já deu a ignição de saída, né? Meu take profit estava aqui, e eu vou confessar para vocês que depois dele vir aqui, se ele não tivesse saído, na hora que ele fechasse abaixo deste candle aqui, eu teria saído aqui, porque já bateu no meu, assim, muito pertinho do meu alvo, não pegou, começou a voltar. Eu penso o seguinte, já cumpriu 618, né? 618 estava aqui, ele voltou a subir, até passou um pouquinho. Não sei o que ele vai fazer amanhã, mas até passou um pouquinho. É uma área bem disputada, né? Ela já teve aqui antes, tá vendo? Então, assim, hoje eu operei um pouco diferente do que eu costumo operar e que eu conto para vocês. Não é que teria dado errado, as contagens estão aí,
funcionariam do mesmo jeito. Se vocês contarem, vocês vão ver que funcionam do mesmo jeito. Mas eu acabei não operando desse jeito. Hoje eu olhei mais para essas áreas de suporte e resistência, principalmente para as áreas de suporte e resistência que as medidas, né, as medidas que eu uso, né, com essa ferramenta aí, Fibo, me deram. Tá? Tanto na perna de descida no gráfico de 1 hora, que eu vou reapresentar aqui para vocês entenderem claramente do que eu estou falando. A perna é esta, a retração de 618 é essa, e deu muito certo. Esta perna, a retração de 618 é esta, e deu muito certo, né? Gráfico de 1 hora. Entendeu? Voltar para o gráfico de 5 minutos, que é o que eu opero, é onde eu fico olhando as coisas acontecerem, mas hoje eu não usei as contagens de perna, mas teriam funcionado de alguma forma, né? Se vocês olharem, estava até mais difícil de contar. Eu acho que hoje estava mais fácil de contar no gráfico de 15 minutos, né? Se vocês observarem bem, né? Isso aqui mostra claramente a cunha de subida e aqui mostra bem a de descida, né? Ó, eu acho que aqui mostra direitinho a subida, a descida, a subida de novo. Ou uma grande cunha, né, que está se formando, né? Primeira puxada, pode ser essa grande aqui, segunda aqui, né? Primeira puxada aqui. Esta é a primeira puxada, este é o primeiro pullback, no caso do 15 minutos. Mas tem aqui as subcunhas que dão para ser operada também, né? Aqui também tem uma, né? Uma voltou, duas voltou, três, e subiu, tá vendo? E subiu como? Uma voltou, duas voltou, três, e desceu, né? Tá para contar direitinho. Uma voltou, duas, essa aqui voltou, três voltou, essa aqui fez até a quarta, também deu. Mas estava mais fácil de contar no gráfico de 15. O gráfico de 5 ia ficar bem complicado de fazer essas contagens hoje. Talvez até por isso eu não tenha contado. Tava muito complexo. É dia de consolidação, né? Se vocês observarem bem, aqui é uma grande consolidação, né? Nesse intervalo aqui, ó. Não é? E como que se opera isso daqui? Também seria fácil se eu tivesse entendido que isso daqui era uma consolidação desde ontem, né? Chegou nessa região daqui de baixo, né? Essa coisa aqui branco não ficou muito bom para se falar dele não, né? Deixa eu tirar o preenchimento dele. Então aqui, daqui ó para baixo você só pensa em compra, daqui para cima você só pensa em venda, e no meio você realiza as suas operações. Então eu não operei assim, mas é a forma de operar consolidação. Eu preferi operar, que eu acabei desenhando uma consolidação bem definida, que era a retração de 618 da perna de subida e a retração de 618 da perna de descida, que era maior, né? Então, e o preço ficou brincando entre elas, ó, né? Deu para brincar aqui, né? Peguei eu até peguei uma venda aqui mais ou menos na área de venda. Peguei outra venda aqui mais ou menos na área de venda um pouquinho mais acima, mas estava boa. Ainda estava na área de venda. E peguei uma compra excelente aqui na área de compra e consegui segurar até bater aqui no topo da consolidação, né? Porque normalmente eu deveria ter realizado por aqui o lucro, né? No meio da consolidação, porque às vezes quando o preço está lateral, né? Uma lateralidade como foi final do dia de ontem e início do dia de hoje, ele volta do meio, né? Como ele fez aqui, né? Ele foi até o meio e voltou. Por isso que a regra é tenta não, né? Faça. No meio da consolidação, que é essa área aí, ó, você realiza o lucro. Não espera bater no fundo, não, porque nem no topo, não, porque às vezes ele vai até o meio, com uma compra aqui, ó,
Quem não realizou por aqui, pelo meio, ficou esperando, devolveu tudo. Né? Então, a regra, eu não segui a regra, mas porque eu não estava operando consolidação, tá? Eu estava operando efetivamente esta região como suporte, essa região como resistência, região esta que eu chamei de retração de Fibo, região esta que eu chamei de retração de Fibo também, mas de 1 hora, de uma perna de descida, esse aqui de uma perna de subida. Eu acho que foi mais ou menos por aí a melhor forma de operar o dia. Devem ter outras técnicas que eu desconheço que podem ter ajudado as pessoas a operarem. Aqui também, como eu falei para vocês, meu sinal de entrada não foi só a armadilha, né? A armadilha confirmou, mas eu já estava numa área de fundo de consolidação, eu estava numa área de resistência, desculpa, de suporte de um número de Fibonacci. Tá? Para mim, é o suficiente para eu poder fazer essa entrada aqui e esperar que suba. Tem bastante informação aqui que me demonstrava que eu poderia fazer uma compra com algum nível de segurança, sabendo que o meu stop estava nessa mínima, um tique abaixo dessa mínima. Normalmente a gente fala um tique abaixo dessa mínima porque às vezes o preço faz isso, né? Dá uma violinada e volta. Só que eu também já vi violinada muito abaixo. Isso aqui é uma espécie de violinada, ó. Tá vendo? Quem estava comprado aqui, ó, foi estopado de cara, né? Quem botou o stop aqui nessa região, ó, aqui ó, onde está meu mouse agora, ó, e comprou por aqui, ó, foi estopado esperando que o preço subisse de uma vez só, numa barra que ele deu uma lambada, né? Uma violinada, pegou o stop da galera, voltou a subir. Isso aqui é horrível para mim, porque ele faz esse tipo de situação, joga o preço lá embaixo, tem muita gente que entra vendido, né, fazendo aqueles trades emocionais, e aí quando esse tipo de coisa acontece, a pessoa está vendida aqui, ó, às vezes, porque quando esse tipo de coisa acontece, eu já caí nessas armadilhas algumas vezes, né, há alguns anos, que dava esse tipo de violinada, eu entrava vendido aqui. Às vezes você vende aqui, mas a tua venda entra cá embaixo, né, por causa do tempo em que a corretora leva para poder te atender. E aí você fica vendido cá embaixo e o preço volta a subir. Aí você, se você não tiver, né, na época eu não tinha experiência, eu perdia a venda, que não estava necessariamente errada, porque me dava um certo nervosismo de ver o preço voltando contra mim imediatamente depois da minha entrada, né? E ainda depois ele ficar em consolidação durante um bom tempo, e eu vendido cá embaixo. Por isso que eu parei de fazer essas entradas. Eu vejo algo assim, ó, se eu não tiver desde aqui comprado, eu não entro aqui não. Eu espero. Por isso que aqui, ó, eu pensei em entrar aqui, mas eu não entrei. Esperei fechar, a outra abrir bem no alto, passou para cima, né? Beleza, começou a ficar positiva, eu comprei. Né? Até porque tem algum momento que você tem que decidir o que fazer, né? Então, senão você não opera. Entendeu? Então, assim, o dia de hoje foi isso. Não tem muito mais o que falar, até porque eu não fiquei hoje fazendo aquelas contagens que eu faço sempre, não. Minha câmera, como sempre, né, tá brincando comigo. Hoje de manhã ela fez isso comigo. Agora tá fazendo de novo. Né? Não tô conseguindo voltar, fazer ela funcionar. Deixa eu ver. Se ela não voltar, eu vou publicar o vídeo assim mesmo para vocês, tá? Porque o importante não é vocês ficarem vendo o meu rosto lindo, né? O importante é vocês efetivamente entenderem o que eu quis demonstrar aí com essas operações que eu fiz hoje, entendeu? Eu acho que foram operações boas. As técnicas são diferentes. Lembra que eu falei, eu adoro price action, é o meu principal método de decisão de entrada. Né? Se vocês pegarem todos os jogos jogados que eu publiquei até hoje, vocês vão ver exatamente eu fazendo contagem de cunha, né, áreas de resistência. A diferença aqui, a única coisa de price action que eu não usei aqui, se vocês querem saber, foi o número de Fibo 618, porque a própria retração é prevista, só que ela é de 50%, tá? Ela não usa 618.
O Albrooks até fala que é em torno de 50%, tá? Ele não diz que é, até porque nada no mercado é exato. O próprio 618, se vocês observarem, da perna de subida que eu coloquei aqui, não bateu nele, foi um pouco abaixo. Teve um falso rompimento e depois voltou a subir. Então, não existe para mim essa precisão. Então, quando o UOL fala que não vai usar, não usa outra retração que não seja de 50%, não acredita nas retrações de 618, mas quando ele eu acho que é um pouco de preciosismo, porque quando ele fala que é por volta de 50%, 618 está por volta, né? Não é muita coisa. Porque quando a gente está falando de variação de 10% aí, mas não é muita coisa, né? Pensando que você não está falando de 10% de variação do ativo, é do tamanho da perna, é algo bem pequenininho. Eu acho que dá para operar bem assim. Aqui no mini índice eu não vejo muitos outros ativos, eu opero basicamente o mini índice. Eu não sei como é que é o comportamento. Depois eu vou até dar uma olhada em outros ativos e fazer as medidas. No mini dólar eu sei que funciona também, tá? Muito bem. As retrações de 618. Então, eu uso para definir minhas áreas de suporte e resistência e às vezes como alvo, como foi o caso de hoje, né? Eu fiz a primeira venda do dia. Foi para uma retração de 618 de uma perna pequena. A segunda foi para uma retração de 618 de uma perna maior, que foi praticamente a subida do dia de ontem, né? E a última compra do dia foi para uma retração de 618 de uma descida gigantesca que teve nos últimos 3 ou 4 dias de pregão. Então, funciona e todas deram certo, entendeu? Funcionaram muito bem. Sugiro a vocês incorporarem, se não conhecem, estudem, né? Se não conseguirem sozinhos, podem pedir aqui que eu faça um vídeo extra e demonstro para vocês como é que eu detecto essas pernas, né? Eu vou tentar, né? Porque é um negócio muito subjetivo, eu não consigo passar uma regra muito clara para vocês não, tá? Mas assim, eu vejo topos e fundos importantes, tento determinar o que é uma perna nesses topos e fundos importantes, e aí eu traço um fio e vejo até onde o preço pode ir. Caso ele demonstre que está indo naquela direção, eu entro e acredito que ele vai até aquele local. E pensa, se você estiver operando um contrato e pega uma perna dessa, um contrato, e pega uma perna de 1.000 pontos, por exemplo, né, você vai fazer um bom dinheiro, né? R$ 200. Né? Acho que dá, R$ 200, dá R$ 100 para cada 500, exatamente. Um contratinho, né? Você não precisa fazer grandes operações para fazer um dinheiro e fazer uma banca ao longo de um tempo, né? Dá para brincar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado das técnicas de hoje, diferente um pouco das outras técnicas que eu venho apresentando para vocês nos últimos dias, e incorporem mais esses dados aí na caixa de ferramenta de operações de day trade de vocês. Tá bom, pessoal? Tenham uma excelente noite, um excelente fim de noite. Que Papai do Céu abençoe a todos. Um forte abraço.